Glória a Deus, estamos de volta com a Escola Bíblica pela internet. Você que está conectado aí há pouco tempo, você que entrou na internet agora, um pouquinho, pegou aí nossa aula depois que ela começou, nós estamos aqui todas as quartas-feiras, às 7 horas da noite, com a nossa Escola Bíblica pela internet, ao vivo para você. Eu sou o Leonel, da Comunidade Evangélica Novo Tempo. Hoje, excepcionalmente, a pastora Regina não está aqui conosco. Gostaria de mandar um abraço para a pastora Regina, que está se recuperando e logo, logo ela estará aqui de volta. Hoje eu estou aqui com o pastor Lucas na técnica. Nós estamos aqui para mais uma lição da Escola Bíblica pela internet, pela revista da Escola Bíblica da CPAD. Nós estamos no 4º trimestre de 2010. E o tema da aula, dessa aula agora, é a oração do povo. O tema é Se o meu povo orar. Então, nesse meio tempo, enquanto eu vou passando para você o texto áureo, a verdade prática, você tem aí um tempinho para preparar aí a sua Bíblia, pegar a sua Bíblia, pegar um papel, uma caneta para anotar os versículos ou mesmo para acompanhar. O texto áureo da aula de hoje, que é Se o meu povo orar, está lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Esse é o texto áureo da lição 13, que está lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. E a verdade prática da aula de hoje. A oração de confissão, acompanhada de temor e humildade, exalta a bondade e a benignidade do Senhor. Amém? E vamos agora para a nossa leitura bíblica em classe, que também está no livro de 2 Crônicas, também no capítulo 7, e os versículos de 11 a 18. Diz assim a palavra do Senhor, lá em 2 Crônicas 7, do 11 ao 18. Assim, Salomão acabou a casa do Senhor, e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: Ouvi tua oração, e escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus, e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos, e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi teu pai, e fizeres conforme tudo o que te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, conforme o concerto que fiz com Davi, teu pai, dizendo: Não te faltará varão que domine em Israel. Amém. Essa é a leitura bíblica da lição 13 de hoje, que nós estamos aqui estudando, cujo tema é Se o meu povo orar. E nós temos hoje aqui como objetivo explicar o significado de humildade, como nós vimos aqui no texto áureo, que diz exatamente: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Então vamos explicar o significado de humildade. Vamos definir arrependimento e conversão.
E vamos mencionar também as respostas divinas com relação às atitudes do povo. Então temos aqui os 4 verbos que são partes importantes, são aqui o centro desse versículo, que é humilhar-se, buscar, arrepender-se e converter-se. Por ocasião da dedicação do Templo de Jerusalém no reinado de Salomão, o Senhor fez uma promessa ao povo de Israel, aplicável à sua igreja de todas as épocas. Quando estivessem em dificuldades, enfrentando períodos de seca e esterilidade, bastaria dirigir um clamor ao Senhor, que a resposta viria. Contudo, Deus estabeleceu algumas condições para que a sua bênção fosse derramada. E é exatamente essas condições que nós veremos agora. Então vemos aqui que, de acordo com o concerto, bastaria que o povo clamasse com sinceridade, que o povo orasse, que o povo se humilhasse a Deus. E também com algumas condições. A primeira aqui, a necessidade de se humilhar e buscar a Deus. Por quê? Porque Deus é grande. Nós sabemos que somos limitados, o homem é limitado, mas Deus é ilimitado. Deus não é como os homens, Deus não é limitado como nós somos. Então sabemos que quem é grande é Deus, Deus é grande. Nós, por outro lado, temos as nossas limitações. O caminho da humildade passa pelo reconhecimento humano da infinita grandeza divina, seu imenso poder e sua glória suprema. O Deus que fez o céu, a terra e tudo que nela há. Gênesis 2:4. O Deus que da terra fez o escabelo de seus pés. Isaías 66, versículo 1. O Deus que mediu na concha de sua mão as águas do planeta. Isaías 40, versículo 12. O Deus que com seu poder sustenta todas as coisas. Hebreus 1, versículo 3. Quando Jó questionou ao Senhor, foi surpreendido por uma sequência reveladora de perguntas divinas que o levaram a ter consciência da magnificência, grandiosidade e sabedoria de Deus. Jó, capítulo 38, versículo 41. Ao refletir acerca da grandeza de Deus, Jó caiu em si, reconheceu a sua limitação, arrependeu-se e submeteu-se completamente ao propósito divino para a sua vida. Jó 42, do 1 ao 6. Quando o homem tem uma noção de sua pequenez, limites, natureza e do quão miserável e indigno é diante de Deus, tão poderoso e santo, ele naturalmente se aproxima do Criador com humildade, porque ele sabe que é pó e que são as misericórdias do Senhor a causa dele estar de pé. Então, pelas misericórdias do Senhor estamos de pé, como vemos lá em Lamentações 3:22. E vamos ver também a necessidade da humildade. Ao falar com o povo, Deus afirmou que, no caso de ocorrer um afastamento entre ambos, o que provocaria seca, fome, pragas, etc., o povo deveria reconhecer seu erro e desobediência aos preceitos da lei de Deus e se humilhar. Humilhar-se é submeter-se, sujeitar-se a alguém. No caso do homem com Deus, é reconhecê-lo como Deus, Senhor soberano, Criador todo-poderoso, e reconhecer-se como criatura pecadora, indigna de estar em sua presença e carente de sua misericórdia, graça e perdão. É com esse espírito humilde que o homem deve achegar-se a Deus, e assim colocar diante dele suas petições, a fim de ser ouvido em tempo oportuno. E a palavra-chave
deste tópico é humildade. E qual é o significado da palavra humildade? Significa respeito, reverência, submissão. Esse é o significado dessa palavra-chave, que é humildade. Respeito, reverência e submissão. E agora a busca pela presença de Deus. Após chegar à presença de Deus com humildade, a recomendação divina para a restauração de seu povo é orar. Suplicar e buscar a face dele. Essa busca envolve voltar-se para o Senhor, buscando obter novamente a comunhão que fora quebrada e colocar diante dele o seu pecado. Como vemos lá em Salmo 32, 5 e 51, 3. Os seus desejos. Salmos 38, versículo 9. As suas petições. Salmos 119, versículo 170. As suas ansiedades. 1 Pedro 5, versículo 7. Buscar a face de Deus não é apenas manter com ele uma conversa amena, ou colocar petições e pedidos diante dele. É um desejo intenso de conhecê-lo, estar familiarizado com sua voz e conhecer sua vontade. Isso demanda tempo e esforço do homem, pois muitas vezes será necessário abrir mão do conforto físico, de algum tempo de lazer e até mesmo dos próprios planos. Entretanto, nada no mundo é mais valioso do que a presença de Deus na vida do homem e sua comunhão com Ele. Buscar a face do Senhor e anelar a sua presença e comunhão deve ser mais do que uma necessidade, mas um prazer para o crente, como vemos em Salmos 105, 4, 42, 1 e 2, e também Salmos 84, versículos 1 e 2. Então o texto de 2 Crônicas, nosso versículo aqui que nós lemos, 2 Crônicas do texto áureo, que está lá no capítulo 7, no versículo 14, revela a necessidade de Israel em reconhecer a grandeza divina, a necessidade de Israel em humilhar-se e a necessidade de Israel em converter-se. A necessidade, portanto, de arrepender-se e converter-se. O apóstolo João fala em sua primeira carta universal que o crente ainda está sujeito a pecar. 1 João 1:8. Quem diz que não peca é mentiroso. Contudo, isso não é um convite ao pecado, mas o reconhecimento de que o homem é, por natureza, pecador, e que só estará livre para sempre do pecado no céu. Arrependimento. O arrependimento genuíno provém da tristeza por haver pecado, desagradado ao Senhor e entristecido o Espírito Santo. 2 Coríntios 7:10. Aquele que de fato se arrepende, confessa e abandona o erro, não basta apenas reconhecer o erro, mas também é imprescindível que se deixe o pecado, a fim de alcançar misericórdia. Provérbios 28:13. A recomendação de João é: não pequeis. Todavia, para aquele que pecou, ainda existe solução. Jesus, o advogado. Se você se arrepender sinceramente e suplicar perdão ao Senhor, suplicar-lhe perdão, Ele intercederá junto ao Pai, a fim de que você receba o perdão divino e seja reconciliado com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, o advogado. A conversão. No dicionário de língua portuguesa, conversão é a transformação, alteração de sentido ou direção. Portanto, quando o Senhor requer que seu povo se converta de seus maus caminhos, Ele deseja mudança de rumo, transformação de palavras e atitudes, transformação de pensamentos, vontades e sentimentos. O apóstolo Paulo explica muito bem esse processo na vida do homem convertido ao Senhor, lá em Efésios 4, do 22 ao 32, e também em Colossenses 3, do 1 ao 11.
Converter-se na ótica bíblica é, portanto, abandonar as práticas passadas que não agradam a Deus. É viver uma vida que agrade a Deus, pautada em sua palavra. É uma vida completamente nova, como nós vemos na palavra do Senhor, no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. E mais uma vez, destacando que o texto de 2 Crônicas 7,14 revela também a necessidade de Israel em arrepender-se e converter-se, além de humilhar-se, como nós já vimos anteriormente. Agora vamos ver as respostas divinas, o que Deus nos responde com relação às atitudes do povo. Como serão as respostas de Deus, como será a resposta divina, dependendo da atitude do povo, de acordo com a palavra de Deus. Ouvirei dos céus, versículo 14. A primeira recompensa pelas atitudes mencionadas acima é ter suas orações ouvidas e atendidas pelo Senhor. O nosso Deus responde às orações daqueles que o temem. Salmo 145, 19. Para esses, o teu ouvido não está agravado, mas aberto. 2 Crônicas 7,15 e Isaías 59,1. Jesus ensinou a respeito de um pai amoroso, que está sempre pronto a dar boas dádivas a seus filhos, e incentivou seus discípulos a pedir e buscar a Deus incessantemente sem desfalecer. Lucas 11:9 e Lucas 18, do 1 ao 7. Porque Deus ouve e vê até o que está em secreto. Mateus 6:6, João 9:31. Portanto, se você é um filho obediente ao seu pai, esteja certo de que suas orações estão subindo diante dele, e logo serão respondidas. Aguarde e confie. Depois, perdoarei os seus pecados. A segunda resposta divina, de acordo com a atitude do povo. Então, a primeira resposta divina é: ouvirei dos céus. E a segunda resposta divina: perdoarei os seus pecados. Então é o perdão. Davi conhecia a longanimidade e misericórdia divinas, porquanto havia experimentado a graça do perdão divino. Por isso escreveu que o Senhor está pronto a perdoar aqueles que o invocam. Salmo 86:5. A Bíblia está repleta de exemplos do perdão de Deus, tanto para com seu povo Israel, quanto para todos quantos lhe imploram o perdão. Por várias vezes e para diversas pessoas, Jesus declarou: perdoados são os teus pecados. Como nós vemos na Bíblia, lá em Mateus 9:2 e também em Lucas 7, versículo 48. Através do nome de Cristo, Deus perdoa os nossos pecados. 1 João 2:12. Se você pecar contra Deus, creia que, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1, versículo 9. E a terceira resposta divina, com relação à atitude do povo: sararei a sua terra. A terceira resposta divina diz respeito ao nosso sustento. Deus não está preocupado apenas em salvar nossa alma e espírito. Ele sabe que necessitamos nos alimentar, vestir, morar, ou seja, de ter nossas necessidades básicas supridas. No caso de Israel, sua sobrevivência dependia de chuvas que regassem a terra, que produziu fruto para a alimentação do homem e dos animais. Deus disse a Salomão que, se o povo abandonasse os seus maus caminhos, ele tornaria a abençoar a terra, a fim de que o pão de cada dia fosse garantido ao povo. Jesus ensinou que o Pai conhece as necessidades humanas e deseja supri-las, como vemos em Mateus 6, versículos 31 e 32. O Senhor cuida daqueles que o amam e o obedecem.
Além disso, há uma interpretação espiritual desta passagem: sarar a terra, voltando a enviar chuvas. Trata-se também de uma renovação espiritual do povo e também o envio do Espírito Santo. Ainda hoje, o Senhor faz brotar rios de água viva dentro de cada um que recebe o dom do Espírito, como vemos em João 7,37, que é seu próprio Espírito dentro do homem. Essa corrente de águas vivas flui através da vida do crente e atinge os outros com a mensagem sanadora do Evangelho. Portanto, clame por essa promessa maravilhosa. Você tem essa oportunidade, você pode clamar pela promessa do Senhor, essa promessa que é realmente maravilhosa. Você tem livre acesso ao Pai. Clame por essa promessa, clame pelo perdão. E o Senhor, como diz na sua palavra, sarará a nossa terra. Porque Deus promete responder ao quebrantamento do povo. Com o quebrantamento do povo, Deus ouve as suas orações e Deus perdoa os pecados do povo, prosperando a sua terra. Embora o texto bíblico desta lição fora dirigido a Israel, sua aplicação pode ser feita aos crentes de todas as épocas. Portanto, Igreja de Cristo, humilhe-se, retorne ao Senhor, converta-se de seus maus caminhos, busque a presença divina continuamente, não só por um momento. Busque continuamente a presença divina, a fim de que o nosso Deus, segundo as suas riquezas, supra todas as nossas necessidades em glória, por Cristo Jesus, como está na palavra de Deus lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 19. E nós podemos refletir também sobre o fato que os que oram, desejando e esperando ver grandes coisas, devem esperar que o mais importante aconteça nas suas vidas. Porque se orarmos de fato, tornamo-nos canais de bênção de Deus para os nossos semelhantes. Mas essas bênçãos chegam a nós antes de passarem aos outros. Amém. E como auxílio bibliográfico da aula de hoje, o nosso subsídio teológico, nós temos aqui algo com relação ao perdão e à restauração. Apesar da nota de pessimismo soado pelo exílio, há ao longo do livro de Crônicas raios de esperança, pois o Deus do conserto é digno de confiança. Ele não pode negar a si mesmo. Na famosa oração de dedicação do templo, Salomão pediu ao Senhor, quando o povo pecasse e fosse exilado: ouve tu desde os céus e perdoa os pecados do teu povo de Israel, e faze-os tornar a terra que tens dado a eles e a seus pais. 2 Crônicas 6, 24 e 25. Claro que isto requereria arrependimento, uma mudança de coração, pelo qual o rei orou fervorosamente. Capítulo 6, versículos 37 a 39 de 2 Crônicas. E também o estabelecimento eterno. As condições da restauração, claramente declaradas na oração de Salomão, estão talvez implícitas na palavra de Deus, que Natã disse a Davi na ocasião da revelação do concerto davídico. Mas a ênfase está na iniciativa graciosa de o Senhor ser fiel à palavra do concerto. Deus disse: ordenarei um lugar para o meu povo de Israel e o plantarei, para que habite no seu lugar e nunca mais seja removido de uma para outra parte. E nunca mais os debilitarão os filhos da perversidade como ao princípio. 1 Crônicas 17:9. O seu reino materializado no povo de Israel, e particularmente na casa de Davi, será estabelecido para sempre. Mesmo depois da divisão do reino, todos sabiam muito bem que a soberania do Senhor, pelo seu servo Davi, permaneceria
eternamente. 2 Crônicas 13, versículo 5. Com isso nós chegamos ao final de mais esta lição, a lição número 13, onde nós tratamos aí do título Se o meu povo orar. Então que você possa refletir sobre essa lição, que você possa entender o significado de humildade, que todos nós possamos nos arrepender, possamos nos converter dos maus caminhos e possamos receber aí as respostas divinas de acordo com as nossas atitudes. Que você tenha uma semana abençoada e que você possa estar conosco aí nas próximas quartas-feiras, sempre às 7 horas, e nós estaremos juntos com a Escola Bíblica pela internet. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.